Bom, Goiás agora tem um novo código de ética que foi lançado no Palácio das Esmeraldas. A Controladoria Geral do Estado coordenou a elaboração do documento que direciona o trabalho do funcionalismo público do Estado. Assunto para a nossa entrevista ao vivo no estúdio da RBC-FM. E eu volto com você, Rafael Vasconcelos. Muito bem, é isso mesmo, né? Um dia especial para a gente, porque nós estamos recebendo o Controlador-Geral do Estado, Henrique Ziller, que vai falar um pouco mais sobre o lançamento do novo Código de Ética. A gente, né, já se cumprimentou aqui, inclusive para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas. O que significa o novo Código de Ética? Quais são as novidades, doutor? Bom, eu acho que a maior novidade é que ele trabalha numa perspectiva bem diferente do que normalmente os códigos de éticas o fazem. Nós temos uma cultura no Brasil de que nas nossas normas, nós normalmente colocamos assim todos os comportamentos indesejados. Tudo aquilo que não se quer que alguém faça, você prescreve aquilo de maneira extensiva. Tudo que você pode imaginar de errado, a gente coloca como um comportamento indesejado e passível de alguma reprimenda, de alguma punição, alguma coisa nesse sentido. E isso sempre reforça o comportamento negativo, a ideia de que nós temos que ficar tutelando a vida das pessoas o tempo todo para que elas não cometam erros, né? E isso não tem se mostrado positivo, não tem dado resultados adequados e positivos. Então nós pensamos em fazer um caminho inverso, né? Foi uma provocação que foi feita pelo professor Clóvis de Barros Filho, que esteve conosco no ano 2019, em julho, e ele falou o seguinte, olha, se isso se trata de uma relação entre o servidor público, os servidores públicos e o cidadão, né? Porque o comportamento do servidor público, ele sempre tem alguma relação com o cidadão, ou direta ou indireta. Vamos fazer uma consulta para saber o que esse cidadão pensa, o que ele quer. Então nós fizemos uma consulta, mandamos 36 mil questionários, recebemos 1.379 respostas, consolidamos essas respostas, dali extraímos, percebendo aquilo que o cidadão nos falava, nós extraímos algumas questões que nos pareceram que eram os valores mais importantes a serem observados pelo servidor público. Então, nós transcrevemos isso no Código de Ética como uma afirmação positiva. Olha, nós esperamos, em primeiro lugar, que você considere o interesse público acima do interesse privado, seu ou de outra pessoa, particular, individual. Que na hora que você estiver gastando o recurso público, ou seja, realizando a sua tarefa do dia a dia, você se preocupe em gastar bem esse dinheiro de maneira correta e em produzir resultados a favor do cidadão. E, por último, em que todas as relações que você estabeleça sejam relações de confiança, não relações de desconfiança, que é a base da própria, do espírito desse Código de Ética, né? Então, essas são as três afirmações básicas que o Código de Ética faz, provocando um servidor a pensar naquilo, principalmente num momento que é crítico, que é o da tomada da decisão. Na hora que ele vai decidir alguma coisa que ele tem que fazer, seja uma decisão mínima no dia a dia para as suas atividades diárias, seja uma coisa maior, uma decisão a respeito de uma política pública, de uma compra que vai ser feita, seja o que for, ele deve ter em mente aqueles valores para orientá-lo naquilo que ele vai fazer. Então, resumidamente, é isso que esse novo Código de Ética traz. Ele faz uma inversão dessa expectativa que existe sempre nesse tipo de norma, que é, como eu falei, uma lista de comportamentos proibidos. A gente fugiu completamente disso para afirmar valores que devem ser observados no dia a dia da vida de cada servidor público. Seria um código de ética propositivo, então? Exatamente. E ele parte de uma outra premissa muito interessante. É de que nós, de fato, somos falhos, né? Nós somos falhos, a gente erra. No dia do lançamento do código, o próprio governador Ronaldo Caiado, que na verdade é quem está por trás de todas essas modificações que a gente vem verificando no governo, ele falava isso, falou, olha, você não vai esperar que a gente não vai cometer erros, nós vamos errar.
né? Nós cometemos erros como humanos, falhas. Então, é mais importante eu não reforçar isso e reforçar, sim, um aspecto positivo. E falar, olha, tenta fazer dessa maneira aqui. E, ao mesmo tempo, quando a pessoa cometeu alguma falha, você avaliar aquilo de uma maneira muito realista, o contexto no qual ela estava inserida quando aquilo aconteceu. São coisas muito importantes, porque às vezes nós somos, especialmente no âmbito de órgãos de controle, eu estou à frente do órgão de controle, às vezes nós somos muito impiedosos com as pessoas, né? E existem falhas que são oriundas simplesmente de uma tentativa de fazer alguma coisa correta e a impossibilidade de atingir. No serviço público, em particular, nós temos situações em que nós não temos uma solução boa e uma ruim, a gente tem uma ruim e uma pior. Então, o gestor público, às vezes, ele se vê diante de dilemas enormes. E nós temos que levar isso em consideração quando estamos julgando essas ações, esses fatos, né, que permeiam a vida de todos nós. Qual a diferença dentro desse código de ética e dentro da controladoria de gasto e investimento? Dá para interpretar isso de uma maneira clara? Me explica melhor qual a ideia por trás, eu não captei bem. Qual a diferença entre gasto e investimento dentro da gestão pública? Porque muita gente pode achar, né? Determinado órgão gastou muito. Gastou ou investiu? Existe uma interpretação bem definida em relação a isso? Olha, eu creio que esse é o nosso desafio diário, né? Impedir que hajam gastos desnecessários, impedir que haja uma aplicação indevida de recursos. Isso a gente faz no dia a dia. Muitas vezes, alguns órgãos públicos de controle não entram nesse mérito, mas, devido, como eu falei, a orientação que a gente tem desde o governador, nós fazemos uma pergunta. Quando alguém quer comprar alguma coisa, algum órgão quer comprar alguma coisa, a gente pergunta, em primeiro lugar, você precisa de fato disso? Em segundo lugar, é essa quantidade da qual você precisa? Né? São duas perguntas que nós temos que fazer o tempo todo, porque muitas vezes, como o processo passa pela mão de muitas pessoas, é um encadeamento de ações que se sucedem, às vezes não há uma preocupação. Chega em cima da sua mesa, você dispara, né? Mas você tem que se perguntar, isso aqui precisa ser comprado? E se precisa ser comprado, é essa quantidade adequada, é esse modelo que está sendo comprado? Então, esse trabalho da controladoria procura garantir, é lógico que a gente não consegue alcançar tudo que o governo faz, são muitas compras o tempo todo, mas a maior parte delas a gente consegue alcançar. E a gente faz essas perguntas para garantir justamente isso que você falou, né, que aquele dinheiro esteja sendo um investimento de fato, né, e de alguma maneira ele vá retornar para o cidadão na forma de políticas públicas bem executadas que estão alcançando o seu resultado. Muito bem, eu deixo os nossos analistas à vontade para perguntas, para observações. Doutor Henrique, seja muito bem-vindo, obrigado por estar nos concedendo essa entrevista. Uma pergunta, antes de eu realmente fazer a pergunta que eu quero. O senhor assumiu esse cargo quando? Assumi o cargo em fevereiro de 2019, exatamente, logo no início do mês de fevereiro. Então, eu queria que o senhor fizesse, o senhor estava dizendo aqui em off que hoje o trato com as coisas públicas, com o dinheiro público é feito de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito responsável. Eu queria que o senhor pudesse, se possível, fazer um paralelo de como o senhor, quando o senhor chegou, como estava a situação e a evolução que teve nesse período que o senhor assumiu em 2019, né, de lá para cá. Bom, nós encontramos, principalmente nos trabalhos feitos pela Controladoria em relação ao exercício de 2018, nós encontramos alguns problemas graves que tinham realmente ocorrido no governo anterior, né? E nós procuramos tratá-los da maneira adequada, que tem que ser tratado. Nós não podemos compactuar com nenhuma irregularidade que é praticada, mas isso nos capacitou ao mesmo tempo para verificar alguns problemas que ocorriam de maneira estrutural, né? E então trabalhar nesses órgãos, todos os órgãos do Estado, para qualificar melhor o gasto público. A
aquilo que o governador Ronaldo Caiado pediu inicialmente foi a criação de um programa de compliance público. Né? O principal característica de um programa de compliance é justamente de garantir que essas estruturas possam melhorar o seu próprio desempenho, principalmente em relação às contratações. Agora, isso não se resolve da noite para o dia. Você tem, e não é um problema só do estado de Goiás, isso acontece em todas as unidades da federação. Nós temos um modelo de aquisições, de contratações que, infelizmente, ele não garante que a compra seja bem feita, que a contratação seja realizada da melhor maneira possível. Então, esse programa de compliance pública, ele vem qualificando o gasto público a cada dia. Ele vem ajudando o gestor a fazer melhor, desempenhar melhor as suas atividades. E quais foram as bombas encontradas? Olha, eu me lembro bem de um problema que a gente encontrou na UEG, né? Tivemos lá um problema, foi um problema bastante, que veio muito à atenção da mídia, né? Alguns recursos de origem federal que não estavam aplicados de uma maneira impessoal, né? Porque esse é um rigor que o poder público tem que ter, né? A impessoalidade, né? Esse é um princípio que tem que ser observado pela administração pública. E naquele caso não havia verbas que estavam destinadas a pessoas que não deveriam estar recebendo, que não se qualificariam normalmente para aquilo. Esse foi um caso bastante emblemático, né? Nós tivemos algumas outras contratações, principalmente de serviços terceirizados com valores praticados um pouco acima daquilo que o mercado pratica. Isso, então, onerava o Como Estado. as OS na saúde? Nas OS da saúde houve um trabalho, é uma situação um pouco distinta dessa. É um problema mais complexo do que esse, né? Mas ali a Secretaria de Saúde fez um trabalho muito bom de fazer a comparação, está fazendo, não fez, esse é um processo contínuo, fazer uma comparação entre as diversas OS administrando os hospitais para verificar, por exemplo, o custo de lavanderia de um hospital, né? Então, esse custo, um hospital com tamanho X tem um custo Y para lavanderia, para esse centro de custos, né? Esse outro, com metade do tamanho desse primeiro, tem o dobro do custo de lavanderia. Então, não é uma coisa simples de se detectar. Em primeiro lugar, tem que haver a disponibilidade de informação e de dados tem que ser muito boa. E isso, normalmente, não é tão qualificado assim. Então, a saúde começou a fazer esses ajustes. Então, houve uma série de organizações sociais que tiveram seus recursos cortados, às vezes até pela metade, em função dessas comparações, né? Então, a questão das OS é um problema muito mais complexo do que simplesmente um contrato como esse que eu estava citando, de uma aquisição de serviços de limpeza, de segurança, né? Mas são casos que exigem uma qualificação muito grande do poder público para poder resolver aquelas situações. Então, a gente viu, de uma maneira geral no Estado, a adequação desses contratos, isso aconteceu em todas as pastas, provocando uma redução no gasto que permite hoje o governo até fazer investimentos, né? Isso é algo que no primeiro ano nós simplesmente não conseguimos fazer, dado esse trabalho essa situação que é de difícil enfrentamento, não é fácil. Queria saber do doutor Henrique, qual que é a avaliação que a CGE, a Secretaria também do Estado tem feito sobre a pandemia, um momento em que alguns órgãos tiveram que ficar fechados, muitos dos servidores foram para teletrabalho porque são um grupo de risco ou por outras situações eventuais. Como que isso impactou na questão do uso da máquina pública e se o Estado já pensa no futuro pós-pandemia de manter algumas coisas, se houve uma economia, que ele pudesse fazer um resumo aí do que o Estado tem observado com relação ao servidor durante a pandemia. É um ótimo tema, né? É interessante porque a pandemia, sem dúvida nenhuma, é uma tragédia que nós estamos enfrentando em âmbito nacional, mundial. E uma situação crítica e como já todos entendem dessa maneira que essas situações críticas
elas acabam criando algumas oportunidades que nós também não podemos deixar passar. Acho que o fato mais interessante que a gente tem que ressaltar o tempo todo quanto ao desempenho do governo na pandemia foi a regionalização da saúde no estado, né? Nós tínhamos 3 cidades com leitos públicos de UTI, hoje nós temos 18. Nós incorporamos, se eu não me engano, foram 6 hospitais, novos hospitais. Quer dizer, um avanço da saúde pública que provavelmente não se repetiu em nenhuma outra unidade da federação, em nenhum tempo da nossa história, desde que existe o SUS, né? Então, isso é um resultado espetacular. Eu acho interessante dizer. Também a respeito da pandemia, o trabalho da controladoria foi acompanhar cada aquisição que foi feita relativamente ao enfrentamento da Covid. Desde as máscaras compradas em pequena quantidade, no menor órgão, até as grandes contratações das OS que estão operando esses novos hospitais. Nós atuamos ali em cima de cada uma dessas ações. Quanto a uma avaliação, por exemplo, o regime do teletrabalho, é uma atividade que ela é mais afeita à Secretaria de Administração, mas eu posso dar a minha percepção como o chefe do órgão da controladoria, né? No nosso caso, é uma experiência bastante exitosa, com o aumento da produtividade dos servidores. Nós não percebemos uma diminuição na produtividade, pelo contrário. Algumas pessoas se adaptaram muito bem, outras nem tanto, outras preferem trabalhar presencialmente, mas de uma maneira geral, o nosso desempenho até melhorou um pouco, nós conseguimos fazer um pouco mais do que nós vínhamos fazendo. Em termos de economia, não só para o órgão, mas para o governo como um todo, foi bem grande essa economia, né? Ok. Desirê Penalba pediu a palavra. Pois não, Desirê, sua pergunta, suas observações. Primeiro, eu quero deixar meu elogio para o querido Henrique Ziller, um excelente controlador geral, acho que o melhor que nosso governador poderia escolher, muito querido e muito competente. Eu quero fazer uma pergunta para você, que eu te chamava de senhor, você brigava comigo, então eu vou falar a você. Muito bem. Seguinte, quando o governador assume, ele herda um funcionalismo que ele não pode escolher, né? Alguns ele pode, que são aqueles que são comissionados, outros que são já concursados, e muitas vezes eles já chegam, esses servidores públicos, já, de certa forma, um pouco viciados de gestões anteriores, que não são muitas vezes republicanas. Às vezes os seus chefes ali já tinham arranjado um jeitinho para eles, e aí eles se adaptam muito bem a essa situação. Quando chega um novo governo, como aconteceu recentemente com o governo Ronaldo Caiado, acaba que existe um pouco de estresse aí. E esses servidores, às vezes mais acostumados, às vezes que fazem corpo mole, meio que não gostam muito dessa situação. Só sabe que existe uma dificuldade muito grande para demitir servidores públicos. E, obviamente, não é geral, eu tenho certeza e conheci servidores excelentes no governo do Estado, que não jamais seria colocado em questão o trabalho que eles realizam. Mas, de fato, a gente sabe que existem servidores que sentam em cima de processo, às vezes usam muito mal o recurso público, às vezes gastando muito mais do que deveria, não tendo essa preocupação com o recurso público, com a presteza que é necessária para um servidor público. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: se algum servidor público deixar de cumprir algo previsto nesse novo código de ética, é possível que ele seja exonerado com justa causa? Isso facilita para que aqueles que se acham espertinhos consigam ser demitidos com mais facilidade? Eu não acredito que o Código de Ética tenha essa capacidade, né? A possibilidade de uma demissão, ela está mais no regime correcional, em relação às infrações disciplinares. O Código de Ética ele tem uma outra proposta e um outro nível de atuação. É difícil, não é uma prática ainda no país como um todo, e eu acho que aqui também nós não teremos essa prática, trabalhar a questão de uma demissão por uma falta disciplinar a partir do âmbito da ética. Embora seja possível acontecer, em tese é possível. Não acho que na prática vai acontecer.
esse tema que você traz é um tema extremamente relevante, né? Extremamente relevante. Existe na nossa legislação, nas nossas normas, em teoria, em tese, a possibilidade da demissão por causa da desídia, né? Por causa da preguiça, por causa do mau desempenho. O que nos falta, e nós estamos inclusive tentando desenvolver um sistema na controladoria que nos permita fazer isso de maneira mais adequada, é estabelecer referenciais de produtividade para o servidor. Em primeiro lugar, para ele mesmo perceber o que ele está produzindo ou o que não está produzindo. Em segundo lugar, para o chefe dele também poder ter essa percepção. E em terceiro lugar, para que sejam possíveis as medidas corretivas, né? Hoje nós não temos esses referenciais muito claros, até mesmo porque é muito difícil fazer a mensuração de produtividade de um servidor. Mas esse é um desafio enorme que nós temos, né? Essa questão de servidores que não desempenham a contento, têm salários garantidos, bons salários, não desempenham a contento as suas funções. Então, a discussão que está, ela no momento está aí em alta, né? Por exemplo, o Poder Judiciário está caminhando muito numa direção de substituição de servidores efetivos por servidores comissionados. Isso é um fato, é uma realidade. Nós precisamos ver a partir daqui, o próprio Poder Judiciário vai poder fazer essa avaliação, se esse movimento deu um resultado positivo ou não, né? São questões que precisam ir sendo testadas para nós chegarmos a um resultado mais qualificado, mais bem avaliado. Da minha experiência particular, eu até sou servidor efetivo, e lá na controladoria, lido também com uma carreira específica, percebo um corpo de servidores extremamente dedicado e competente. Agora, sei também que isso não é a realidade para o governo como um todo, e você descreveu muito bem os problemas que esse governo enfrenta e que diversos outros governos enfrentam o tempo todo nessa situação que ainda não está bem resolvida. Nós precisamos avançar muito nessa área. Muito. Perfeito. Vou passar a bola para o Martiniano Cavalcante. Alguma pergunta, Martiniano? Sim, Rafael, eu quero falar com o doutor Henrique sobre o que, para mim, é o elemento mais grave do ponto de vista ético no serviço público, que é a porta giratória. O indivíduo está num dia de um lado do balcão, suponhamos, é um empresário, é um agente político, e no outro dia ele passa para o lado de dentro do balcão. E no dia seguinte volta. E esse é o principal veículo do tráfico de influência, da advocacia administrativa, conduto da corrupção no Estado. É preciso desses operadores. E esses operadores são exatamente, em maior grau, os comissionados. E justamente porque o comissionado não tem as garantias de carreira, não é um funcionário de Estado, ele é um funcionário circunstancial do governo, ele serve ao chefe que o nomeou e deixará de servir assim que o chefe com ele se irritar e mandá-lo embora, por exemplo, cassar o seu contrato, revogar o seu contrato. Então ele se sujeita ao chefe, diferentemente do funcionário concursado que tem as prerrogativas, as garantias e tem a obrigação de servir a esse governo e ao próximo, né? O funcionário permanece. Então a minha pergunta é o seguinte: o Código de Ética trabalhado em Goiás aborda esse problema de que maneira? Martiniano, obrigado. Acho que você está prosseguindo aí no tema com uma contribuição incrível, né? De fato, você descreveu com muita propriedade qual é o benefício que existe pelo fato de que nós temos carreiras típicas de Estado, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos esse aspecto extremamente positivo. Eu acho que nesse aspecto em particular, nós vamos conseguir avançar num segundo momento, que isso foi um trabalho que nós fizemos de maneira planejada, que é na questão do conflito de interesse, a regulamentação dessa questão do conflito de interesse, que não é bem trabalhada, na minha maneira de ver, em nenhum lugar, né? Então, nós temos, por exemplo, prazos de quarentena estabelecidos, né, em legislação,
que às vezes são simplesmente, não faz sentido. Eu estou trabalhando numa posição no governo federal, por exemplo, extremamente relevante, aí eu paro por 3, 4, 6 meses e logo depois eu posso atuar. E nós temos essa prática no Brasil. Eu vi isso muito, eu sou servidor do Tribunal de Contas da União, então eu vi, por exemplo, aquele ex-ministro, deixou de ser ministro do TCU e agora atuando como advogado, né? Eu me pergunto, eu peguei um exemplo aqui no âmbito federal, né? Mas é uma questão que me incomodava, né? Eu particularmente acho estranho que haja essa possibilidade. Realmente são situações muito delicadas, difíceis, porque nós temos uma cultura na qual essa situação de mudança do lado do balcão, como você definiu, ela existe, ela é aceita, ela legal. É praticada, ela é legal. Ela é legal. Ela não... Talvez não moral, né? Isso, ótima definição. Nós temos que trabalhar isso no âmbito dessa compreensão do conceito de conflito de interesse. E vamos avançando nisso. Não está na nossa pauta só, não. Nós estamos estudando, né? Nós temos uma normatização hoje e isso vai passar aí por algumas reflexões, né? E para a gente tentar avançar nessa pauta que é fundamental. Doutor Henrique Ziller, Controlador-Geral do Estado, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, viu? Eu gostei muito de estar aqui com vocês, porque, em primeiro lugar, o Ricardo, meu assessor de comunicação, está aqui comigo, ele sabe o quanto que eu gosto de falar no rádio, né? Que ótimo. Porque o rádio a gente tem tempo de falar, mais à vontade. A gente fala alguma coisa errada, depois dá para consertar o que falou errado. E aqui a gente está no rádio, na TV, mas rádio, com esse estilão TV, do rádio, né? E nas redes sociais. Então tá bom demais. Inclusive, se o senhor quiser continuar, nós vamos falar. O senhor é de Brasília, não é isso? Sou de Brasília. Nós vamos falar sobre um tema importante para Brasília agora, na sequência. Né?